Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a voz que acalma os mares é a mesma que expulsa demônios, o amor acima de tudo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela Sua presença. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente em Ti confiamos. Se você parar para pensar, a transformação que a palavra de Deus causa na nossa vida, ela não tem nada igual. Por mais que nós queremos algo, por mais que muitas vezes nós podemos ler muitos livros de diversas pessoas, ela nunca vai poder ter o mesmo efeito que a palavra de Deus. E a coisa que nós devemos primeiro olhar é que ela não custa nada. Ela está acessível a todo canto, ela causa uma transformação que é genuína, ela desperta diversas pessoas para uma nova vida. Só que nem sempre nós damos o valor devido à palavra de Deus. E se a gente notar essa mesma palavra que muitas vezes nos traz conforto, ela pode arrancar de dentro de nós o mal. Se a gente parar um pouquinho para pensar, nós vivemos numa batalha espiritual. E assim como existe o Espírito Santo, que é aquele Espírito que quando está perto de nós, nós podemos sentir amor, alegria, paz, autocontrole, vontade de viver, esperança, calma, paciência. Diferente quando ele não está perto de nós, vai existir outro espírito. Não existe o estado de vácuo, onde se eu não estou com Deus, eu não estou com nada. Então todos aqueles que não buscam a palavra de Deus, elas estão rodeadas e cercadas por demônios. E não é à toa que o sentimento dessas pessoas nunca são bons. Pare e nota a sua vida. Quantas vezes você não ficou se sentindo mal? Quantas vezes você não conseguiu dormir à noite, comer, aceitar alguma coisa que aconteceu, perdoar, valorizar as coisas que você já tem? Quantas vezes você não se destruiu pelo simples fato de algo que você queria não ter acontecido? Percebe que todos esses sentimentos, eles são completamente contrários ao sentimento da presença de Deus. E na nossa vida, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos ensina, nós acabamos abrindo mão desse espírito. Agora, como eu posso saber o que Deus quer se eu não ler a palavra de Deus, se eu não buscar as coisas que são de Deus, se eu não colocar o Senhor em primeiro lugar da minha vida? A minha vida, ela vai ser só ruínas. A minha vida, ela vai ser uma tremenda escuridão. E ainda que eu esteja vivo, é como se eu não tivesse, porque simplesmente eu não tenho vontade de nada. A primeira passagem, ela está lá em Mateus 8, versículo 26. Jesus, ele diz assim: por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Essa passagem, ela relata a travessia de Jesus e os discípulos dentro de um barco, e enquanto ele dormia, veio uma tempestade e os discípulos começaram a ficar desesperados, a tal ponto de acordar Jesus para dizer: olha, está tendo uma tempestade. Se Jesus estava tranquilo no barco, será que eles não deveriam estar tranquilos? Quantas vezes Deus, ele não nos diz que algo bom vai acontecer? Quantas promessas ele já não fez? E pelo simples fato de naquele instante as coisas não estarem saindo como eles pensam, eles simplesmente acreditam que todo o poder de Deus acabou. Mas quando Jesus manifesta a sua glória, quando ele dá ordem aos ventos, depois eles ficam admirados, perguntando um ao outro: que homem é esse que até ordem aos ventos ele dá e ele obedece? Então a palavra de Deus, uma coisa que a gente precisa entender é que toda vez que nós estivermos atribulados, a palavra de Deus, ela tem poder para acalmar o nosso coração. Por isso que toda vez que a gente ora,
a gente sente a paz que ela é instantânea, porque simplesmente Deus não é como nós. Vamos pensar que você tem um amigo de muito tempo e de repente esse amigo fez alguma coisa que você não goste. Até que vocês voltem àquela amizade antiga ou não, a primeira conversa ela sempre vai ser estranha, porque vai ficar um querendo meio que jogar na cara do outro, um querendo explicar. Deus, quando você ora, ainda que você esteja afastado, primeiro Ele vai te acolher. Ele nunca vai vir perguntar, Ele nunca vai vir jogar nada na sua cara. Longe disso. Por quê? Porque a natureza de Deus é amor. E o amor, ele vem primeiro que tudo. Quantas vezes não acontece um acidente e a pessoa, ao invés de perguntar sobre se ela está bem, ela pergunta: e o carro estragou? Quantas vezes uma pessoa não liga para outra e ao invés de perguntar como ela está, se pergunta onde ela está? Isso é como se fosse uma patrulha do relacionamento. Já não importa os teus sentimentos, o importante é o meu, é a minha patrulha, é o meu marido, é o meu interesse. E eu não canso de dizer que o eu e o meu, ele é diabólico. Deus, ele sempre vai primeiro acolher, para depois exortar, para depois ensinar, para depois seja qualquer outro tipo de coisa. Porque Deus tem o senso de eternidade, não de momento. O momento, muitas vezes, faz você perder a oportunidade de amar. Por quê? Porque você visa apenas os teus interesses, o teu desespero. E a gente percebe que os discípulos agiram sobre o medo. Você consegue acreditar que o Espírito Santo poderia te deixar com medo de alguma coisa? Você consegue imaginar que Deus te chamasse para uma batalha e te enchesse de medo para você ir lá lutar em seu nome? Não tem jeito. Quando a gente olha a história de Davi e Golias, a gente percebe que Davi não tinha medo. Enquanto todos tinham medo de Golias, pelo seu tamanho e pelas suas palavras, Davi preferia ouvir a voz de Deus. E quando a gente escuta a voz de Deus, essa voz acalma e tranquiliza o nosso coração. Existe uma outra utilidade para essa palavra, que é expulsar demônios da nossa vida. E quantas vezes nós não vivemos oprimidos? Primeiro, porque um monte de pessoas muitas vezes dizem coisas desnecessárias para que nós acreditamos que nós somos derrotados, que nós não servimos para nada, que a nossa vida acabou, como se não tivesse remissão, como se não tivesse perdão, que Deus não pudesse transformar a nossa vida. Se a gente continuar seguindo a passagem, depois que eles atravessaram o mar, que Jesus já tinha dado essa calmaria para eles que eles conseguissem chegar, na outra margem eles chegaram, tinha 2 endemoniados lá. Então vamos pensar, na palavra de Deus ele diz que essas pessoas elas eram muito agressivas, que ninguém chegava perto dessas pessoas. Só que nota o comportamento de Jesus. Ele não se afasta das pessoas pelo que os outros fazem. Jesus é Jesus por quem ele é. Quantas vezes ele não andou no meio de cobradores de impostos? E a gente tem que entender, às vezes, quando a gente ouve o cobrador de impostos, muitas vezes nós não temos a noção devida. Mas eram pessoas de outra nacionalidade que vinham apenas pegar dinheiro dessas pessoas e não ofereciam nada. É como se eles tivessem que pagar um tributo, uma obrigação, sem que tivesse recebido nada. Então eles eram pessoas muito mal vistas, mas Jesus não se importava com isso. Por quê? Porque o amor vinha acima de tudo. E a partir do momento que Jesus encontra esses demoniados, eles começam a se questionar: o que o Senhor quer comigo, Filho do Altíssimo? O que você veio fazer aqui? E aí Jesus acaba conversando com eles. Lá em Mateus 8, 31, 32, a palavra diz assim: e os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. A partir do momento que aqueles 2 homens foram curados, a partir do momento que o demônio que estava neles foi expulso do corpo deles, eles se tornaram normais de novo. Então aqueles 2 homens que antes tinham um comportamento extremamente agressivo se tornaram pessoas normais. E às vezes a gente acha que o comportamento feio que a gente tem é nosso. Ah, eu sou assim porque eu sou de Ários. Ah, eu sou assim porque eu sou de Peixes. Ah, eu sou assim porque eu cresci assim, porque meu pai é assim. Você é assim porque um demônio está encostado em você.
Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele deixa as nossas características ruins todas adormecidas. Por quê? Porque ele tem poder e autoridade sobre nós. E a partir do momento que nós vamos nos alimentando dessa palavra, que acalma o nosso coração, que deixa o nosso espírito em tranquilidade, nós temos um controle muito maior. E se a gente notar, quando a gente lê a palavra demônio, muitas vezes pode nos causar medo. Mas só que se você notar, Jesus ele fez uma limpeza espiritual através da palavra. Agora, como que Deus pode limpar a tua vida se você não escuta essa palavra? Percebe que a palavra de Deus expulsou os demônios. E eles não queriam ir para outras pessoas. Por que eles escolheram os porcos ou os animais? Porque sabia que Jesus ama todas as pessoas. Não que ele não tivesse amor pelos animais nem nada, não é esse o ponto. Senão a gente começa a ficar viajando nas coisas, querendo medir o tamanho do amor de Deus. Mas note que aquelas pessoas, elas foram curadas também. E a gente precisa se libertar disso. Esse comportamento, muitas vezes, que a gente tem do vício, do adultério, do sentimento de morrer, de beber, de fazer as coisas que são erradas, não tem vontade muitas vezes de ir numa igreja ou de ler a palavra de Deus, não tem vontade de cumprir com as promessas, de fazer aquilo que se você prometeu que iria fazer, procrastinar. E tudo isso acontece por quê? Porque Jesus, o Espírito Santo, o Senhor, não está perto de nós. E não tem como nós termos o controle da nossa vida se Deus não estiver perto, se Ele não tiver o primeiro lugar na nossa vida. Por mais que você tenha vontade, não adianta, porque não é uma questão de pensamento. Se você notar, esses demônios, eles oprimem. Eu nem gosto muito de ficar dando palco para esse tipo de coisa, mas eles existem e não adianta a gente notar. E quanto mais você se aproxima do mundo espiritual, mais você vai começar a perceber que certos tipos de coisa, que certos tipos de comportamento, não adianta. Eles precisam ser removidos da nossa vida. E quanto mais Deus cresce dentro de nós, mais vontade de viver nós temos, mais vontade de buscar o Senhor nós temos, mais vontade de ser melhores nós temos. E aí nós percebemos que quando nós colocamos o amor acima de tudo, essa mesma voz que acalma o mar e que expulsa os demônios começa a sair de dentro de nós, porque a boca fala do que o coração está cheio. E a partir do momento que nós começamos a reproduzir essas palavras de Jesus, nós começamos a ganhar as características de Jesus. Deus ele deixa muito bem claro no final de Marcos que nós podemos fazer coisas ainda maiores que Ele fez a partir do momento que o Espírito Santo estiver conosco, que o nosso coração tiver obediência. E a gente nota, lendo o livro de Atos também, quantos milagres não foram feitos através dos discípulos e dos apóstolos, onde simplesmente a sombra dessas pessoas acabava curando. O que Deus mais quer é curar seu povo. O que Deus mais quer é que você tenha uma boa vida. Só que para isso você precisa criar as oportunidades. Percebe que Jesus ele questiona por que a fé de vocês é tão pequena. E eu te pergunto a mesma coisa. O que te impede de acreditar em Deus? Por que você tem dado tanto poder a coisas que não têm poder? Se existe algo que pode te libertar, é Jesus. Eu recebo testemunho de muitas pessoas que elas escutam os áudios diariamente e como a vida dessas pessoas tem se transformado. É por mim? Claro que não. Eu simplesmente me empresto a voz a Deus. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu sou simplesmente um servo. Assim como tantos servos a gente nota dentro da Bíblia. Deus ele precisa se materializar por alguém. O Senhor ele está vivo e Ele está no meio de nós. E a sua palavra tem poder. E toda vez que você repetir essas palavras para alguém, esse mesmo poder vai estar atuando sobre a vida dessa pessoa. Olha a importância que nós temos. E muitas vezes você se achava que não valia nada. Talvez o nosso valor, longe de Deus, ele seja inexistente. Porque o diabo, a única coisa que ele quer é nos destruir. Porque ele tem ciúme de quem nós somos.
tem ciúmes do amor que Deus tem por nós. Quantas vezes nós não invejamos uma pessoa porque outra trata melhor ela, porque nós queríamos que aquele tratamento fosse para nós, que nós fôssemos os escolhidos. E o Senhor lhe escolheu todos nós. Todos nós. Nos chamou de filhos. Nos deu a certeza de uma eternidade. Mandou o seu próprio Filho para nos ensinar. É por esse grande amor que nós acordamos, respiramos e vivemos tudo o que nós temos. Sem Ele, nada nós somos. Com Ele, nós podemos sonhar com a eternidade. Amém? Que Deus possa te perdoar, que você possa se arrepender, que você possa entender e que você possa mudar a sua vida. Jesus, ele não veio para condenar, mas para salvar. E se você sente que você não tem mais forças, deixa Jesus fazer um milagre na sua vida. Deixa esses espíritos imundos saírem de você. Deixa esses pensamentos que não são seus, que só pensam na sua destruição, sair da tua cabeça. Toda vez que você pensar algo ruim, toda vez que você pensar algo que é impuro ou algo que você não gosta, repreenda em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, saia. E você vai perceber a autoridade que essa palavra tem, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, e nenhum mal vai entrar na tua casa, nenhum mal vai viver na tua vida, nenhum mal vai usar mais do teu corpo. Que Deus abençoe, que Deus te santifique, que Deus te guarde e que o Espírito Santo seja o seu selo de propriedade de Deus. Amém? Que Deus abençoe.